Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui mais uma vez. Se você já nos acompanha no nosso canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Hoje gravando numa praça ao ar livre para dar aquela respirada, porque à noite pode até ser que falte um pouquinho de ar. Um jogo decisivo para o São Paulo, um jogo muito complicado. O São Paulo precisa tirar uma enorme diferença, fruto da irresponsabilidade, principalmente do Igor Gomes, que deixou o São Paulo com um jogador a menos. Aliás, sobre isso nós vamos falar. O São Paulo, nos dois últimos jogos que fez, em duas partidas, expulsões desnecessárias, que custaram caro. Claro que o São Paulo conseguiu na última partida que fez, jogando lá no Mato Grosso, na Arena Pantanal, um empate contra o Cuiabá, mas poderia ter almejado um resultado melhor, não fosse a expulsão do Wellington. Também teve a expulsão do Igor Gomes no jogo de ida da Sul-Americana, das semifinais da Sul-Americana. Igor Gomes deixou o São Paulo com um a menos em campo, boa parte do jogo, falta no meio campo, e o São Paulo perdeu o jogo de ida por 3-1. Jogadores jovens, são jogadores de 21, 22, 23 anos, que vão amadurecer com o tempo. Pode custar caro um erro desse? Pode custar caro. E eu não vejo o time nervoso, um time com, 75, 80% de controle de jogo, trabalhando em busca do gol. Claro que tem um jogador ou outro que tem mais facilidade de irritar, alguém que se irrita com mais facilidade, mas é ter controle, ter calma, controlar os nervos e focar única e exclusivamente no resultado. Focar no gol, focar na vitória, focar no primeiro gol, que eu acho que é muito importante para que o jogo se desenrole e que o torcedor compre cada vez mais esse grito de vitória na quinta-feira. O São Paulo tem boas notícias. O São Paulo precisa pelo menos 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, 3 gols para se classificar de maneira normal, no tempo, no regulamentar, nos 90 minutos, para pegar o Independente Del Valle. Aliás, o Del Valle é de assustar, hein? Ele que estava na Libertadores, que fez aí meia dúzia de partidas na Copa Sul-Americana, está invicto na Sul-Americana. Claro que tem uma trajetória menor que o São Paulo. O São Paulo fez 11 jogos na Sul-Americana até agora, mas o time do Independente Del Valle fez 3-0 no jogo de ida e 3-0 no jogo da volta, e está esperando o outro finalista da Sul-Americana. Vai ser um jogo só, jogo que vai acontecer na Argentina. Está esperando entre São Paulo e Atlético Goianiense. O São Paulo, nesses 11 jogos que fez na Copa Sul-Americana, tem uma artilharia muito forte. O São Paulo fez 23 gols na Copa Sul-Americana em 11 partidas. Em 3 delas ele alcançou o objetivo, aliás, em 2 delas ele alcançou o objetivo de fazer 3 gols de diferença. Contra o Jorge Wilstermann da Bolívia, 3-0 em casa. Nas oitavas de final contra a Universidade Católica, 4-1, também jogando no estádio do Morumbi. Oitavas de final, 4-1, e o jogo anterior, 3-0. Por 2 gols de diferença, isso que pode levar o São Paulo logo mais à decisão dos pênaltis, foram 3 partidas. 2-0 no Everton do Chile, jogando no estádio do Morumbi, e fora 3-1 no Jorge Wilstermann da Bolívia e 4-2 na Universidade Católica, lá no Chile. O São Paulo hoje precisa cabeça no lugar e pés calibrados para conseguir o objetivo de chegar à final da Copa Sul-Americana. Depois da vinheta, mais do Tricolor Paulista, vamos lá. É isso, o time do São Paulo vem numa sequência muito ruim de 4 derrotas e 2 empates. Então esse empate no Campeonato Brasileiro foi importante até pela proximidade com relação à zona do rebaixamento. Boa notícia para o São Paulo é que o atacante do Atlético Goianiense, o Luiz Fernando, ele simplesmente destruiu o Nacional do Uruguai na rodada anterior. Ele foi expulso aos 45 do segundo tempo no jogo contra o Nacional. Não enfrentou o São Paulo no jogo de ida em Goiânia. E a Conmebol puniu o Luiz Fernando, o atacante, com 2 jogos. Ou seja, ele simplesmente não joga também a partida da volta do técnico Eduardo Batista. É um desfalque importante, porque dos 4 gols que o Atlético fez contra o Nacional do Uruguai, ele marcou 3. Então ele foi bastante importante e poderia. O Atlético Goianiense deve jogar no contra-ataque contra o São Paulo, que tem a obrigação de ir para cima. O Luiz Fernando é um risco a menos para o tricolor. O Eduardo Batista deve colocar em campo o time com o Renan, Dudu, Wanderson e Klaus, e o Jefferson na lateral esquerda. Edson, Fernando
Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho bom de bola, Marlon Freitas também, e lá na frente o Wellington Rato e também o Churin. Esse deve ser o time do Atlético Goianiense. O São Paulo tem muita gente de joelho na porta do Morumbi, acendendo velas para o Rogério Ceni e para o Rogério Ceni não colocar o Jandrei no gol e deixar pelo menos o Felipe Alves. É o que a gente espera também, deve acontecer isso. Então o São Paulo, com a volta do Miranda, do Luciano, o Felipe Alves deve ser mantido no gol, o esquema com 3 zagueiros, Diego Costa, Miranda ou Léo. Lembrando que o Miranda pode dar vaga para o Ferrarese. Eu já disse no vídeo anterior, eu iria com o Miranda. É um jogo para jogadores com mais experiência, jogadores com mais tempo de clube. O Ferrarese está acabando de chegar, fez pênalti aí recentemente, então é melhor que não entre o Ferrarese, pelo menos de início. Igor Vinícius na ala pela direita e Reinaldo na esquerda. O Reinaldo não acertou absolutamente nada no jogo de Goiânia. Não é possível que ele erre tudo de novo. Então, o Reinaldo é mais experiente, é o cara que bate pênalti, que costuma acertar a cobrança de pênalti. Então, os dois alas, Igor Vinícius de um lado e o Reinaldo do outro. Ah, uma boa notícia, o Igor Gomes não joga, tá? Na última vitória que o São Paulo conseguiu pelo Campeonato Brasileiro, na temporada, inclusive, 3-0 contra o Red Bull Bragantino, ele foi poupado para jogar contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Isso você lembra o que aconteceu. Então o Igor Vinícius é uma boa notícia para o São Paulo, ele está de fora. Meio campo deve ter o Gabriel Neves ou o Pablo Maia. Eu iria com o uruguaio Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Patrick. E lá na frente o Luciano, 17 gols na temporada, artilheiro do time na Sul-Americana. Ele mantido, ele está de volta ao lado do Caleri, que tem 20 gols na temporada, o cara que apanha bastante e não se cansa nunca. Na quinta-feira passada, no jogo de ida, a torcida do São Paulo, visivelmente chateada com o resultado, deu não, aliás, não foi no jogo de ida, não, foi lá em Cuiabá, no empate no Campeonato Brasileiro. Claro que o torcedor queria a vitória lá em Mato Grosso, mas aí o pessoal começou a gritar: é quinta-feira, é quinta-feira. Aí um repórter perguntou na entrevista coletiva para o Rogério: a torcida está abraçando o time, falando de quinta-feira. O Rogério entendeu que não era um abraço. Eu também entendi que não era um abraço, ou um abraço de urso, né? Vamos resgatar essa entrevista aí do Rogério Ceni, vamos lá. Esse quinta-feira é de cobrança, então de cobrança, não é então de abraço. Mas eu tenho certeza que o torcedor quinta-feira estará presente no Morumbi e nós vamos fazer o nosso máximo, sempre com muito respeito ao adversário, que mostrou, apesar da expulsão que existiu, enquanto nós tivemos 10 contra 11 contra eles, mostraram capacidade de fazer os gols na gente. As 3 bolas que finalizaram, infelizmente, acabaram entrando, nós finalizamos uma, também fizemos. Nós vamos tentar fazer o jogo que nós pensar exatamente até quinta-feira, trabalhar o time que vai começar o jogo de quinta e nós vamos em busca da nossa vitória e da nossa classificação. A gente começou o vídeo na sombra, o sol já saiu. Será que esse sol vai iluminar o São Paulo? O jogo vai ser à noite, mas as energias podem ser direcionadas a partir de agora. O jogo vai ser às 9h30 da noite e a temperatura deve ser agradável durante o dia, vai cair um pouquinho à noite, não tem previsão de chuva, então a torcida deve apoiar em grande número o tricolor do Morumbi, que está tentando voltar a uma final de Sul-Americana depois de 10 anos. As notícias são boas, né? O Luiz Fernando não joga de um lado, o Igor Gomes também não joga do outro, o Luciano está de volta, talvez o Felipe Alves seja o goleiro, amém, talvez o Felipe Alves goleiro, e esse é o time do São Paulo aí que vai tentar reverter um quadro que está realmente complicado. Perdeu o jogo de ida por 3-1, precisa fazer gols, não pode tomar gols. Hoje vai ser o dia do coração bater mais forte. A gente vai respirar, fazer quase uma meditação aqui em praça pública, mesmo que tenha algum barulho, a gente se concentra em a meditação total, pensando no jogo de logo mais do São Paulo contra o Atlético Goianiense, tentando chegar à final do Sul-Americana. Depois de 10 anos. Oh, meu Deus. A gente fica por aqui. Concentre aí você também. Faça a sua meditação. Beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu. Tchau.